E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Basicamente aqui nós temos 4 matérias e uma atualização, ou 5 matérias, dependendo da forma de interpretação, tá? Então vamos lá. Pauta do dia. Japão quer garantir o fornecimento de gás natural liquefeito. O que é isso? Lembra do vídeo passado que eu postei que o Japão tá no perigo de ficar sem petróleo? Pois é. Né, por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, o Japão já começou a se mexer. Então você vê que o perigo é real. Tá? Muitas pessoas ignoram esse tipo de perigo, mas a coisa está aí, está batendo a porta. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então você vê que o governo está se movendo, independentemente das pessoas acreditarem ou não. Tá? Olha, se o Koizumi algum dia virar, como é que se fala, primeiro-ministro do Japão, e ele continuar com essa sagacidade que ele tá em relação ao arroz, esse cara muda o Japão. Você pode ter certeza que ele muda o Japão, porque olha só o que ele fez. O Koizumi pegou o povo da JA lá, sentou todo mundo ali e falou assim: agora nós vamos revisar o sistema de pagamento de estimativa de arroz. É aquilo que eu já tinha falado antes. Vocês lembram quando eu gravei um vídeo trazendo que a JA estava inflacionando o arroz dessa safra aqui? Pois é, o Koizumi catou o povo, ó, vamos sentar aqui, vamos conversar isso que vocês estão fazendo. Você vê só? Aqui, tá? Índice de preço ao consumidor de maio sobe 3,7%. Então você vê que a inflação está comendo no Japão. Mais arroz, tá? O ministro da Agricultura Koizumi antecipará compras do arroz importado. Isso aqui serve de alerta. Tá? É aquela ideia. Onde tem fumaça, tem fogo. O japonês, tu tá fazendo drama. O que aconteceu? Vocês lembram que o Japão tá soltando um monte de arroz? Arroz estocado, tá jogando? Pois é. O ministro Koizumi, ele resolveu antecipar as compras de arroz sem tarifas. Por quê? Para evitar o perigo do Japão ficar sem arroz. Então, sinal que aquele arroz estocado que o governo está tendo já está escorrendo tudo. Então você vê que o tamanho do perigo que nós estamos rolando para o lado de cá. Onde tem fumaça tem fogo. E, não menos importante, tá? O ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão já falou, ó, não dá para segurar o preço da gasolina por muito tempo. Então ele já deu aqui, tá, a dica de basicamente de quanto tempo o Japão vai segurar o preço do combustível. Então fica atento também. Então você vê que isso aqui é um vídeo um pouco mais sério do que o normal, porque isso aqui tudo vai impactar na tua vida de uma forma ou de outra. Tá? Então se você não puder assistir o vídeo com calma, prestando atenção, sugiro que não assista. Eu acho que eu sou a única pessoa no YouTube que fala, ó, se não puder assistir o vídeo, vai assistir outra coisa. Porque geralmente as pessoas falam, não, fica aqui e assiste. Não, eu falo o contrário. Porque se não for para assistir, não for para prestar atenção, não vale a pena. Tá? Porque isso aqui são assuntos sérios. Tá? Não dá para levar com leviandade. Tá? Mas vamos lá. É igual aqui. Né? Teve a matéria passada que eu gravei ali. Aí teve uma pessoa que mandou mensagem assim, né? Sempre tem os retardados, né? Ah, o Japão ele compra da Rússia. É mentira isso. E só a Rússia vende pro Japão, né? A topeira. Se a topeira soubesse o quanto que o Japão compra da Rússia, não falava esse tipo de coisa. Tá? É uma porcentagem muito pequena em relação às outras compras. Mas você vê que sempre tem uns tontos que falam sem propriedade de causa. É tenso pra caramba. Tá? Porque, olha só. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria realizou uma conferência internacional em Tóquio para discutir a situação atual da produção e consumo do gás natural liquefeito. Eles usam a sigla GNL.
O ministro da Economia, do Comércio e Indústria, Yoshiharu Muto, e as autoridades de organizações internacionais participaram e confirmaram a cooperação internacional para garantir esse fornecimento estável do gás. Tanto que isso aqui aconteceu, foi uma puta grande conferência, tá? Quem assistiu o vídeo ali da conferência viu que o troço foi enorme, né? Também foi anunciado um acordo básico que foi firmado com uma empresa australiana para permitir que a JERA, que é a sigla JERA, a principal geradora de energia do Japão, adquira gás adicional em caso que a demanda aumente no inverno. Por causa da invasão russa ali na Ucrânia, provocou uma disparada temporária nos preços do gás. Mais recentemente, teme-se que a guerra entre Irã e Israel também possa interromper o fornecimento do gás, que é transportado via mar, a parte marítima. Na reunião, Muto expressou sua opinião de que vai monitorar de perto a escalada da situação no Oriente Médio com um senso de urgência. E entre as negociações Japão e Estados Unidos sobre as altas tarifas impostas pelo governo americano, a expansão da aquisição do gás natural liquefeito dos Estados Unidos surgiu como uma carta na manga para o Japão. Não, isso não rola. Tá? Isso aqui não é verdade nesse ponto. Tá? Em relação ao desenvolvimento ao gás natural no Alasca, onde o presidente Trump demonstra um particular entusiasmo, um funcionário do Departamento de Energia americano, presente na reunião, enfatizou: queremos avançar com o plano atualmente paralisado o mais rápido possível. Sim, isso é fato nesse ponto? É fato. Tá, tem esse negócio do gás natural americano. Só que isso aqui não serve como carta de barganha. Por quê? Os americanos eles estão pedindo investimentos lá. Não entra nas negociações. Então você vê que pautaram uma coisa aqui, mas não vale. Tá? De acordo com os americanos, isso aqui não rola. Tá? Nesse ponto. Mas você vê que o Japão... É que aqui nessa matéria não falou, mas na outra matéria que eu tinha visto, o Japão tinha fechado um outro contrato também para aquisição de gás. Eram 2 contratos que o Japão fechou nesse congresso que eles fizeram, nessa parte do gás. Então você vê que o Japão ele tá com medo? Ele está com medo. Então ele já está fechando contratos para garantir o gás. Tá? Tanto que tem o gás, esse da JERA, para o inverno, e tem um outro gás que eles, no caso, se não me falha a memória, que eles fecharam para urgência. Se começou a demanda no Japão, no caso, aconteceu alguma coisa que o Japão não está recebendo o gás, como é que se fala, e está começando a cair, como é que se fala assim, os estoques do Japão, esse outro país vai fornecer de forma emergencial para o Japão o gás. Então você vê que o Japão, por causa dessa guerra, muita gente está achando que é brincadeira. Tá longe, não vai afetar o Japão. Você vê que já está... O governo já está se mexendo para que realmente não afete. Mas existe o risco. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado. Então vamos passar aqui para a próxima. O ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Koizumi, reuniu-se com os executivos do grupo JA e revelou que ambos concordaram em rever o sistema de pagamento estimado do arroz e prosseguir com a análise da compra direta do arroz pela JA. Vocês lembram que eu trouxe uma matéria tempos atrás falando que a JA estava inflacionando o arroz aqui no Japão? Pois é isso aqui. Tá? Por isso que eu falo que eu tiro meu chapéu pro trabalho que o Koizumi está fazendo. Bato palma para ele de novo, segundo vídeo seguido. Porque ele está fazendo puta de um serviço. Tá? Que o Eto não chegou nem perto de fazer. Então se ele continuar com essa sagacidade, caso um dia vire primeiro-ministro, esse cara vai mudar o Japão. Mas você vê que a cabeça dele é uma cabeça mais nova, diferentemente dos velhos que estão no poder aí já há 30 anos. Por isso que eu falo que tem hora que o Japão ele não se atualizou. Os políticos que estão ali no poder, eles não se atualizaram, ficaram para trás. Então você vê que precisa de uma cabeça um pouco mais nova, aí,
para fazer frente. Caso contrário, o Japão vai continuar nessa pendenga que ele continua. Tá? Se a JA comprar o arroz diretamente, os agricultores não precisarão mais pagar a comissão de venda à JA, o que deve resultar em um aumento na receita. Então você vê que a JA, os produtores tinham que pagar uma taxa ali para a JA. Tá? Então você vê que existia o pedágio? Existia. Eu vou fazer uma análise aqui, tá, nesse ponto. Eu sei que muita gente vai querer me xingar depois disso. Mas qual que é a diferença da JA cobrando essa taxa de associado, tá, para os agricultores num grupo Yakuza? Porque, para quem não sabe, o Yakuza ele cobra taxa também. Cobra essas taxas. Qual que é a diferença? Aí vai falar muita gente, um é legalizado, o outro não. Só se for essa diferença, porque não existe outra diferença. Tá? E tem que pagar a taxinha para ser cooperado. Pô, para ser cooperado, para você ter como é que fala assim, usufruir da parte da cooperativa, não há problema. Só que para você vender, você tem que pagar uma taxa? Por isso que eu estou falando, qual que é a diferença? Tá? Então você vê que existe muita coisa errada aí, né? Então, continuando aqui. O ministro da Agricultura do Japão, Koizumi, esse tipo de coisa que eu falo são coisas meio perigosas, como é que você diz assim? São coisas que podem me fazer perder o visto, tá? Mas vamos lá. Koizumi reuniu-se com executivos do grupo JA no Ministério da Agricultura para trocar as opiniões sobre o sistema de pagamento estimado para o arroz. Quando os agricultores vendem o arroz em consignação para a JA, eles recebem uma parte do preço adiantado como pagamento estimado. O ministro Koizumi explicou aos repórteres após a reunião que eles concordaram em revisar esse sistema para estabilizar as operações de cultivo do arroz e considerar a possibilidade que a JA compre o arroz diretamente, né, dos agricultores. Isso já estava fazendo, tanto que era nesse ponto que eles estavam inflacionando o arroz da colheita desse ano. Caso a JA comprasse o arroz diretamente dos agricultores, não seria mais necessário o agricultor pagar as comissões de venda à JA, o que deve resultar em um aumento de renda para o agricultor. Porque eles ficam naquela ideia, o agricultor ganha tão pouquinho, mas você vê que eles cobram a taxa do agricultor. Aí Koizumi afirmou, é extremamente significativo que tenhamos conseguido compartilhar opinião de que agora podemos ver uma direção que permitirá aos agricultores operar seus negócios com tranquilidade por meio da produção do arroz. E o presidente da JA Zenshu, o Toru Yamano, esse cara aí que ganhou o leilão na parte de licitação, que ele não está soltando o arroz de forma rápida. Tá? Acredito que, em última análise, caberá à JA local decidir se isso levará ou não a um aumento na renda dos agricultores. Porque vai cair a renda da JA. Você viu que no vídeo passado eu mostrei que o karma está batendo na porta da JA e eles vão ter que vender parte do prédio que eles têm, tá? Para poder suprir. Então já sabe que está tendo muita coisa errada na JA ali e eles estão perdendo muito dinheiro. Tá? Se eu falar alguma coisa a mais, no caso, posso estar sendo leviano, então não vou falar, mas fica atento. Esta é uma opinião muito importante e eu acho que é um método viável. Por que há uma discussão sobre a revisão do pagamento estimado agora? O pagamento estimado é um adiantamento que os produtores de arroz recebem da JA. A JA vende o arroz no mercado em nome dos produtores. No entanto, como o valor de venda leva um certo tempo para ser pago, o sistema de pagamento estimado foi criado para apoiar o fluxo de caixa dos produtores. A vantagem para o produtor é que ele pode receber um valor fixo em um momento fixo, independente de quanto arroz foi efetivamente vendido. Além disso, se o preço da venda do arroz no mercado exceder o preço estimado, os produtores podem receber a diferença como um pagamento adicional.
Por outro lado, as desvantagens são que eles precisam pagar uma comissão a JA, tá, pela venda. E a confirmação da venda leva tempo, dificultando a previsão das vendas comerciais. Isso aqui está totalmente errado, porque a partir da hora que você vendeu, você vendeu. A não ser que você fale assim, não, vou deixar meu arroz com você em consignação. Aí não é venda, estou deixando consignado. Porque aí o que vender, você me paga. Você me dá. Você tira a sua porcentagem e você me dá o outro montante. Tá? Só que aí a JA ela adianta uma parcela desse consignado. Mas isso aqui não é venda, isso é um consignado. Tá? Então você vê que tem muita coisa errada pro lado de cá. É muita coisa errada. Para os produtores, a JA não é uma comissão de vendas, mas sim um destino de vendas direto. Da perspectiva dos agricultores, a vantagem é que ele não precisa pagar comissões à JA pelas vendas. E as vendas são confirmadas rapidamente, facilitando a previsão das operações comerciais. Por outro lado, se a JA conseguir um comprador que compre o arroz, né, dos agricultores a um preço mais alto, poderá aumentar o lucro, mas também terá que arcar com os riscos de estoque. Que isso quer dizer? Que a JA precifica o arroz, não é o agricultor. Então, se a JA colocar o preço mais alto, ela corre esse risco de ficar com o estoque encalhado ali. Mas para ter uma grande lucratividade. Então você vê o tamanho da jogada que a JA estava fazendo em relação aos agricultores. Você vê que ela coloca que não é uma comissão de venda, né? Mas um destino de vendas. Então você vê que ela estava entrando na mente do povo ali e passando a perna. Então você vê que a cooperativa, como é que fala assim, o método que a cooperativa do Japão estava usando não era um método, como é que fala assim, da forma que eles está sendo descrito aqui, não é uma forma muito honesta. Tá? Mas, de qualquer maneira, ainda não está claro se o sistema de pagamento estimado será determinado, pois cabe à JA de cada região. Todos os anos, a JA decide o pagamento estimado para aquele ano no verão, antes da colheita do arroz, levando em consideração os custos de produção e os preços oferecidos por outras empresas de coleta. É aquilo que eu falei, como eles já estavam falando para o agricultor, ó, eu vou te pagar tanto a mais. Então nisso eles já estavam inflacionando o arroz dessa safra. E foi nisso que o Koizumi falou, ó, vem cá, vamos conversar aqui, que vocês estão inflacionando o negócio? Então você vê o tamanho da canalice que a cooperativa do Japão estava fazendo. Tá? Então continuando aqui. Em resposta à alta dos preços do arroz, algumas JA em todo o Japão anunciaram os pagamentos estimados mais cedo do que é habitual esse ano. Foi o que eu trouxe. Chegando a 40% de aumento no saco de arroz. Olha que doideira. E o presidente da JA Zenshu, Toru Yamano, disse sobre a revisão do pagamento estimado. Acredito que cada JA em cada região decidirá, em última análise, sobre a maneira de aumentar a renda dos agricultores. Mas esta é uma opinião muito importante e acredito que seja um método viável. Não é tão viável assim porque a JA, primeiramente, ela está inflacionando no mercado. Segundo, em cima daquela margem de aumento, vamos colocar 40%. Ela vai ter que aumentar mais 40% já no preço de venda. Só que isso é sem a lucratividade. Porque ela já está pagando, ela tem que receber aquilo. Então, depois que ela vender na 40% mais cara, ela vai nivelar o jogo. Só que uma empresa, ela precisa ter lucro. Então, para ela ter lucro, vamos colocar, hipoteticamente, 30%. Então, o arroz teria 40% de aumento, mais 30% de lucratividade da empresa. Isso é, se ela não colocar mais o operacional. Se ela colocar o operacional, você pode colocar mais 20% ou 30%. Vamos colocar 20%. Então, 40% com mais 30% com mais 20%. Já são 90% de aumento no arroz. Olha que doideira. Por isso que eu falo que isso aqui é um vídeo que não é para criança. Isso aqui é vídeo para adulto.
Porque você vê o tamanho da escalada da inflação, porque a JA estava querendo colocar no arroz para a próxima safra. Então, se o Koizumi, dependendo, não segurar a onda, esse arroz que está aí vendido agora a 7, 8 no mercado, se não fizerem nada para segurar isso, vai escalar de 10 a 12 a 14 mil ienes. O saco de 10 quilos. 8 mil, 9 mil o saco de 5 quilos. Quem tem comércio sabe do que eu estou falando, essa parte de lucratividade, pagamento de conta, etc. Então tem que se tomar muito cuidado nesse ponto. Por isso que eu falo para você, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Então, se você encontrar o arroz barato, compre sem dó, para você ter um certo estoque, porque pode ser que a coisa fique ruim. Sim, pode ser que piore, por causa da outra matéria do arroz aqui, tá? Então é muito complicado isso, muito complicado também, tá? Porque aí entra a ideia da oferta e demanda, tá? Mas continuando aqui. O foco estará no desenvolvimento futuro para saber realmente se haverá um movimento para revisar o pagamento estimado em cada região. Isso aqui eu achei palhaçada do presidente. Porque se ele é o presidente da JA, ele tem o poder de falar, ó, a partir de agora nós não vamos fazer mais tal coisa. Então ele se isentou, ele fez igual Pôncio Pilatos ali, né? Eu lavo minhas mãos, cada um vai saber o que vai fazer na sua jurisdição. Faz sentido um troço desse? Então, se é para fazer um troço desse, não há sentido de ter um presidente da JA. Se como é que fala assim? Cada empresa, cada núcleo da JA, ela opera de forma independente, sem precisar da orientação de um presidente, então como ele diz aqui, acredito que cada JA de cada região decidirá, em última análise, sobre a maneira de aumentar a renda dos agricultores. Então, se eles não têm algo que vai reger todas as empresas do núcleo JA, não faz sentido ter um presidente ali. O cara tem um cargo fictício que só está mamando nas costas da cooperativa. É tenso pra caramba, tá? Mas de qualquer maneira... Por que eu falo que dependendo, o preço do arroz ainda pode ser que suba mais? Tirando isso aqui. Por causa disso aqui. Em uma coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, o ministro da Agricultura, Koizumi, anunciou que, em preparação para um improvável evento de escassez de estoque de arroz, ele não está prevendo. Mas se ele está adiantando, é sinal que alguma coisa tem. Porque onde tem fumaça tem fogo. Se dizem ser improvável não vai acontecer. Então não existe sentido em adiantar certas, como é que se fala assim? Certas ações. Até porque essas ações é de cunho financeiro. Vai ter gastos. Então não há necessidade. Por exemplo, né? Se você sabe que você fez um empréstimo X sem juros, para que você vai lá pagar tudo de uma vez se você está pagando isso, pode pagar isso picado sem juros? Não faz sentido você pagar o negócio à vista, se o negócio é sem juros. Entende? Por isso que muita gente compra muita coisa parcelado sem juros, porque dependendo com o dinheiro que ela tem de aplicações ali, o que ela ganha de juros nas aplicações, ela já consegue custear esse lado. Ela não precisa tirar do salário dela. Por isso que nesse ponto, muita gente não dá valor, mas essa parte de juros, né, sem juros, rendimento de investimento, isso rege toda a vida da pessoa. Isso faz a pessoa ter uma lucratividade muito grande na vida em comparação com outras. Você vê como é que é importante saber um pouco de educação financeira para você ter lucratividade na sua vida? Acabei de dar uma pequena aulinha, muito rápida, de quanto os juros ele te vai influenciar na sua vida, nos seus ganhos, para a sua qualidade de vida. Tá? Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? Mas continuando aqui, o governo japonês começará a comprar arroz importado para processamentos e outros fins mais cedo do que o normal,
a partir de junho, no final de junho deste ano, já no final do mês agora. Olha aí. Aí na coletiva de imprensa, Koizumi revelou que, após uma revisão completa no estoque de arroz, a quantidade seria 150 mil toneladas, no caso, 50 mil toneladas a mais do que o esperado para liberação por meio de contratos discricionários. Então ele anunciou que, em preparação para uma... Você vê que eles colocam ali, eles enfatizam várias vezes a mesma palavra. Você lembra do que eu expliquei? Essa ideia de ficar enfatizando a mesma palavra várias vezes, né? Não vou explicar nesse vídeo, mas no vídeo passado está lá. Se você puder, dá assistida. Então eles usaram a palavra aqui, de novo, improvável evento de escassez de arroz estocado. Mas o governo começará a comprar o arroz para processamento, né, no final de junho. O governo é obrigado, por lei, tá, a importar cerca de 770 mil toneladas de arroz todos os anos, sem tarifa, sobre um sistema chamado acesso mínimo. E dessa vez, o adiantamento se aplicará ao arroz, excluindo alimentos básicos. O governo planeja aumentar a proporção de variedades de arroz semelhantes ao arroz doméstico para os alimentos básicos e comprar cerca de 70 mil toneladas, né, na primeira rodada. Koizumi afirmou: está claro que os níveis de estoque de arroz está diminuindo, né, à medida que continuamos a liberar o estoque. Isso é óbvio. Tá? Ele só inventou a roda, reinventou a roda. Atualmente, não estamos em um ambiente em que possamos comprar o arroz de volta do mercado. Já expliquei isso também, não vou explicar isso aqui. Tá? Então, anteciparemos nossa importação de arroz e estaremos preparados para responder a quaisquer eventos inesperados o mais rápido possível. Então, dependendo aqui, o governo está liberando esse estoque de arroz e eles não têm arroz para suprir caso dê um problema nacional. Então eles têm que comprar para refazer o estoque. Então aquele estoque que o governo já tinha foi para o pau. Então já deu para entender mais ou menos que o governo ele costuma ter por volta mais ou menos 1 milhão de toneladas de arroz. Por voltas. Porque se a gente fizer o cálculo, só do leilão de licitação foram 600 mil. Koizumi colocou mais 300 mil agora, discricionário. Tá? E agora ele colocou mais 120 mil para restaurantes comprarem e cantinas de escola. Tem aquelas empresas que operam ali na cantina das escolas daqui do Japão para essas empresas comprarem. Então você vê que aí passa um pouco mais de 1 milhão, né, de arroz. Então, e se ele já está comprando agora, sinal que o estoque do arroz do Japão gera por volta disso aí, de 1 milhão e alguma coisa. Esse alguma coisa eu não tenho como te falar. Mas já dá para você ter uma ideia, a grosso modo, tá? Que o estoque do arroz do governo diminuiu também. Então se tiver uma catástrofe agora, ele não tem arroz. Tá? Por isso que ele já vai comprar agora no final do mês. Olha só. Só que eles enfatizam muito a palavra improvável. Por quê? Que é para não causar a sensação de medo no público. Porque se eles causarem sensação de medo no público, aí a coisa piora de vez. Aí vai todo mundo sair correndo para comprar arroz de novo. Aí aquele arroz que já estava baixando o preço no mercado volta a subir. Por causa da lei da oferta e demanda. Então você vê que eles tomam certos passos, certos anúncios que eles não deveriam fazer. Igual no caso desse daqui, o Koizumi não deveria ter falado. Tá? Porque se pega uma pessoa um pouco mais sagaz, ele vai perceber, ó, tá dando problema no estoque do arroz. E se jogar isso numa mídia japonesa, e dependendo da forma que ele fizer, volta o problema do preço do arroz subir no mercado de novo.
Tem que tomar muito cuidado com o que fala, tá? Nesse ponto. Né? Se quer evitar certas confusões de mercado, tem que tomar um certo cuidado. Tanto que para quem achar que isso aqui é sacanagem, olha só. 小泉農林水産大臣が今日の閣議の後の会見で備蓄米の在庫量を精査した結果、随意契約による放出後にはこれまでの見込みより5万トン多い15万トンになることを明らかにしました。その上で備蓄米が不足する万が一の事態に備えて加工用などとして政府が輸入している米の買い入れを今年は例年より前倒しし、今月末に実施すると発表しました。 Então já deu para você sacar por A mais B, né? Tem muita coisa aqui que o governo tá dando os passos deles, mas tá ficando perigoso. Tá? Por isso que eu falo por isso que eu falei que esse vídeo aqui é um vídeo pra gente grande, tá? Não é vídeo pra moleque não. Mas pulando aqui, índice de preço do consumidor do Japão sobe 3,7%, né, em maio. Olha só. 総務省によりますと、先月の消費者物価指数は2020年の平均を100として111.4となり、去年の同じ月より 3.7% 上昇しました。上昇率は前の月の 3.5% から 0.2 ポイント高くなり、6ヶ月連続で 3% 台が続いています。上昇の主な要因は生鮮食品以外の食料品の値上がりで、とりわけ価格の高騰が続く米類は上昇率が 101.7% と過去最高を更新し、初めて前の年の2倍を超える水準になりました。 Então vamos lá. Olha só, o índice de preço do consumidor do Japão, né, o IPC do Japão, de maio, que acompanha a variação de preços de bens e serviços consumidos em casa, excluindo alimentos frescos que estão sujeitos a grandes flutuações devido ao clima, subiu 3,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então você já sabe que se estão comparando com o ano passado e subiu 3,7%, esse aumento é muito maior, se levar em comparação ao mês passado. Tá? Mas vamos lá. Em particular, a taxa do aumento do arroz, cujo preço continua subindo, atingiu um recorde, superando o dobro do nível do ano anterior pela primeira vez. Isso aí eu já tinha anunciado esse dobro do preço do arroz há muito tempo. Eu não sei porque que eles estão falando isso só agora, tá? Mas vamos lá. Então você vê que pela perspectiva que a DIA vem fazendo, pode ser que no ano que vem dobre de novo o preço do arroz. Por isso que eu falo para você, toma cuidado, tá? Se a DIA não der uma de canalha depois dessa conversa que tiveram com o Koizumi, pode ser que o preço do arroz dê aquela estabilizada na próxima safra. Caso contrário, vai continuar subindo. Então, cuidado, tá? De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão, o índice de preços ao consumidor de maio foi de 111,4, numa média de 100, com um aumento de 3,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. A taxa de aumento foi de 0,2 ponto percentual superior aos 3,5% do mês anterior. Falei para você que se eles estão comparando com o ano passado, e já deu esse aumento, se comparar com o mês passado está muito pior. Por isso que eles jogam comparação com o do ano passado, para ver se ameniza a situação. Então toda vez que dá isso, você pode ter certeza, deu merda. Tá? Quando eles falam assim, comparei com o ano passado, acende o neon, deu merda. A taxa de aumento foi de 0,2 ponto percentual superior, né, aos 3,5% do mês anterior e permanece na faixa dos 3% por 6 meses consecutivos. Então o que está acontecendo? Inflação de 3% no mínimo por 6 meses seguidos. O principal fator por trás do aumento foi o aumento no preço dos produtos alimentícios, que não sejam alimentos frescos, como a taxa do aumento do produto de arroz, que continuou subindo o preço, atingindo um recorde de 101,7%, mais do que o dobro do nível do ano anterior, pela primeira vez. Você viu que mais do que o dobro. É tenso. Né? Entre os itens relacionados ao arroz, o onigiri, tá? Aquela bolinha de arroz,
aumentou 19,2%. O sushi, quando consumido fora de casa, aumentou 6,3%. Japonês, por que disso? Porque nós temos duas taxas aqui no Japão, tá? Para isso. Se você levar para comer em casa, você paga 8. Se você comer no restaurante, paga 10. Sem choro nem vela. Qualquer lugar que você for fazer, é isso. Até dentro de um combine, dependendo. Porque o combine ali ele tem aquele local para você comer lá, né? Então, se você comprar e comer lá, é 10. Se você levar para casa, é 8. Tá. Além disso, os grãos de café aumentaram 28,2%. Ovo subiu 12,6%. O carê, né, cozido, aqueles pacotinhos de carê pronto, ou curry, né, cozido, aumentou 10,4%. E o frango aumentou 5,3%. E pode ser que o frango aumente mais, por causa que deu esse problema no Brasil aí, da gripe aviária. E o Japão não está importando frango de alguns locais do Brasil. Então nisso, aquela ideia da oferta e demanda bate aquele desequilíbrio. Tá? Enquanto isso, alimentos frescos, como os vegetais e frutas, caíram 0,1%, devido à queda nos preços do repolho e outros itens. Eu acho legal isso aqui. A queda é a primeira desde outubro de 2021. Nós estamos em 2025. Então você vê que são 4 anos de aumento sem queda. Só que no caso que eles estão falando das hortaliças ali. Então você vê que as hortaliças, os legumes aqui no Japão, tiveram aumentos cavalares nesse tempo. Com o preço do arroz em constante alta, algumas empresas decidiram não vendê-la na temporada presente de verão deste ano. A grande loja de departamento Sogo Seibu começou a aceitar pedidos para a temporada de presente de verão no início de junho. Na temporada anterior de presente, a empresa vendia caixas, né, vendia produtos com sacos de 5 kg de arroz, de marcas de arroz, né, em pequenas porções. Mas como o preço do arroz está em constante alta, a empresa decidiu não vender esse ano, alegando dificuldade de um fornecimento estável. Conversa fiada, tá? Você vê que já foi mostrado aqui no canal que os atacadistas, eles têm arroz, só está segurando. Então eles estão segurando o arroz para não deixar o preço do arroz cair, que é uma tremenda canalice, mas vai fazer o quê? Aí falam, está com falta de arroz. É só no mercado, porque os atacadistas têm. Não são todos, não. Porque já teve matérias aqui mostrando que tem pequenas lojas, pequenos atacadistas, pequenos, tá? Que não tinham arroz. Mostraram realmente os galpões assim totalmente vazios. Então não são todos também. Mas em comparação, já teve matérias aqui, tanto que o Koizumi falou ali, serviu de carapuça para uma grande empresa que teve mais de 500% de lucro. Olha aí. No índice de preços ao consumidor de maio, os vegetais frescos caíram 4,7% em comparação ao mesmo mês do ano passado. É o primeiro declínio desde junho do ano retrasado. Se eles conseguiram esse declínio em relação ao ano passado, porque se colocar no mês passado, não teria. Não teria, tá? Então você vê que eles colocaram em relação ao ano passado para eles conseguirem isso, porque no ano passado foi pior, tá? E esse ano deu uma seguradinha. Mas você vê que é o primeiro declínio em 4 anos. Olha que doideira. Desde 2021 ali. Desses, os preços do repolho permaneceram em níveis elevados, mais do que o dobro dos preços do ano anterior, por 4 meses consecutivos até março, mas caíram 39,2% em maio. Sim, o repolho chegou a 300 ienes a cabeça. Pô, muito caro, pô. Além disso, o preço da alface subiu numa taxa entre 30% a 70% nos 5 meses até março, mas caiu 25,2% em abril e 27% em maio. Olha aí. Mas se caiu em abril, eles não podem falar que agora é a primeira queda. Então você vê que o povo ali que escreve as matérias também, os caras são meio intensos também, né? Mas vamos lá. O preço dos vegetais que caíram em maio, incluindo o brócolis,
tá? Uma queda de 35,8%. Não é tanto assim não, tá? Porque o brócolis onde que eu moro está numa média de 150 a 200 a cabeça, tá? Tá caro. Né? O repolho teve uma queda de 21,1%. O daikon, no caso o nabo ali, teve uma queda de 16,2%. Aqui também não caiu tanto assim não, porque o nabo encontra 200 ienes aqui ainda. Tá? É tenso. Tomate teve queda de 4,4%, indicando os preços dos vegetais estão se estabilizando. Tomate eu não posso falar muita coisa, tá? Porque quase não compro tomate aqui em casa. Com o preço do repolho e outros vegetais agora se estabilizando abaixo dos níveis normais, os fabricantes de vegetais cortados estão reduzindo os preços dos produtos que haviam aumentado anteriormente. O que isso quer dizer? Que tem muitos deles que vendem congelado. Também, tá? Aí nisso dá aquela diminuída no valor, né? Ou não, ou mesmo aqueles cortados, só que um pouco mais frescos, resfriados. Também a mesma coisa. Um fabricante de vegetais cortados com sede em Tóquio oferece cerca de 40 tipos de vegetais crus ensacados para saladas e outros usos. Em resposta à alta dos preços do repolho e de outros vegetais, o fabricante aumentou o preço de 20 produtos em março desse ano. Dos produtos que tiveram aumento de preços, 4 dos produtos, incluindo o repolho picado, aumentaram seu preço sem imposto de 100 ienes para 130 ienes. E 2 dos produtos reduziram o volume de conteúdo de 20 gramas, né, em 20 gramas para o pacotinho de 100. Então o pacotinho tinha mais de 100 gramas, tinha 120 gramas, diminuiu. Então você vê que aumentou o preço e diminuiu o volume. É tenso, tá? Você vê que tem hora que eu falo assim, eu dou aquela parada, porque dá aquela bugada no cérebro. Por que disso? Porque muita gente, se eu falar Riacoen, ela entende, só que muita gente não entende. Tá? Mas se eu falar 100, em português é 100. Só que 100 em japonês é 1000. Então dá aquela bugada no cérebro, porque eu não sei para quem falar. Tá? Quando eu dou essa parada assim, não estranhe, mas é por causa desse tipo de problema. Tá? Porque muita gente que assiste os vídeos no Brasil não entende essa parte de japonês assim. Então preciso me adequar também. Tá? Além disso, 2 produtos tiveram seu volume de conteúdo reduzido, retornaram ao seu volume original conforme a oferta se estabilizou. Então você vê que sobe e desce, né? Dança das cadeiras. A empresa explicou que devido ao aumento nos custos de produção, como fertilizantes e custo de logística, ficou difícil retornar o preço aos 100 ienes originais, sendo forçada a limitar a redução a um pequeno valor. Então você vê que em vez de cortar o preço, ele diminui o montante lá dentro. Tá? Mas isso está sendo assim, de forma bem ampla aqui no Japão, nessa parte de redução no volume da quantidade de produtos. É tenso, pô, caramba, vai para fazer o quê, né? O governo libera. Pulando de matéria. Medidas de mitigação de preço da gasolina não podem continuar para sempre, diz Muto. Tá. Em relação às medidas preventivas para mitigar a flutuação repentina nos preços da gasolina, que o governo está introduzindo sobre a resposta à piora da situação do Oriente Médio, você viu que estão falando com o risco do Oriente Médio ali, só que agora estamos falando da gasolina, no caso do petróleo ali. Você viu que no começo do vídeo falei do gás, agora nós estamos falando de gasolina, combustível. O ministro da Economia do Japão, Muto, declarou em uma coletiva de imprensa após a reunião do gabinete que essas medidas estão sendo implementadas levando em consideração a vida das pessoas e não continuarão para sempre. Então você vê que ele está muito puto com o Ishiba, para ele estar falando esse tipo de coisa. Porque o Ishiba que ordenou esse movimento para segurar a alta dos combustíveis. Mas o Muto, pelo visto, não gostou, porque para ele estar falando desse jeito. Tá? Em meio às preocupações com o aumento dos preços da gasolina devido à piora na situação do Oriente Médio, o governo anunciou que, além do atual subsídio de 10 ienes por litro, a partir do dia 26,
introduzirá medidas preventivas drásticas para mitigar o preço, né, para haver uma certa limitação. É aquilo que eu já expliquei. Tá? Vou explicar de novo para ver se, né, para as pessoas conseguirem entender. Mitigação significa o seguinte: o risco sempre vai estar lá. Sim, o risco nunca vai deixar de existir. Só que você pode tomar certas medidas para que aquele risco não se concretize. Caso se concretize, tenha danos muito baixos, muito pequenos. Que esse risco não se transforme numa catástrofe. Isso é mitigar. Tá? Então, continuando aqui. Então, o governo introduzirá, né, medidas preventivas drásticas de mitigação para os preços, para limitar os preços da gasolina comum em cerca de 175 ienes por litro, mesmo que subam repentinamente. E Muto enfatizou sua importância em uma coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, dizendo: olha, presta bem atenção nessa frase aqui, que isso vai reger sua vida aqui no Japão, querendo ou não, para todo mundo, 100% dos japoneses, pessoas aqui no Japão, todo mundo. Ó, decidimos tomar medidas preventivas para evitar um grande impacto na vida das pessoas, de julho a agosto. Então, medidas do combustível serão de julho a agosto. Tá? Por isso que eu falo para você, se você em algum momento vai usar querosene no final do ano para aquecimento, usando os estubos, já deixa comprado o querosene, que você vai pagar mais barato entre julho e agosto. Depois disso, o preço vai subir. Tá? Aí não chore prejuízo no bolso. Tá? Então, continuando aqui. Quanto se espera com um aumento na demanda por gasolina e outros produtos? No entanto, Muto também enfatizou sua opinião de que, dada a tendência da descarbonização, o apoio ao preço da gasolina não durará para sempre. Sim, ele já limitou de julho a agosto. Ponto. Se vai haver extensão, vai haver prorrogação disso mais para frente, não dá para saber. Mas grande provavelmente agora, depois de agosto, não. Pode ser que tenha depois de dezembro. Por quê? Como dezembro faz um frio miserável, tá? Dezembro, janeiro e fevereiro, pode ser que eles coloquem ajuda dezembro, janeiro, fevereiro, ou janeiro, fevereiro e março, para as pessoas poderem usar o ar-condicionado um pouco mais à vontade, porque senão vai haver mortes, tá? Como está havendo. Já houve mortes por insolação aqui no Japão, o governo aumentou o alerta, tá, sobre isso, e no inverno pode ser que aconteça também. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, porque afeta a popularidade do governo, eles dão, pelo menos nos últimos anos, eles estão dando essa ajuda, pelo menos dezembro ali em diante, como foi esse ano também. Esse ano, se eu não estou enganado, foi janeiro, fevereiro e março. Tá? Teve anos que começou em dezembro. Por isso que tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Se eles derem essa ajuda, pô, ajuda pra caramba. Né? Caso contrário, né? Por isso que eu falo para você, se você puder, para você mitigar esse aumento nos combustíveis, caso use estubo, já começa a deixar estocado, tá? O querosene ali na sua casa, como eu vou fazer na minha também. Mas espero que essas notícias, essas informações te ajudem a você planejar sua vida aqui no Japão. Caso você venha para o Japão trabalhar, você tem um plano, porque você vê que as coisas não estão legais e as perspectivas não são boas, tá? Então só tome cuidado, tá, na sua parte financeira, faça o que for possível para você mitigar o seu dano, a sua parte financeira, tá? Porque quanto mais sobrar para você, é lucro. Se sobrou dinheiro, você não precisou de usar, já é uma poupança para você. Se precisar de usar, você já tem um certo dinheirinho para não entrar em endividamento. E você sabe, eu canso de falar para você, vivemos num país que desastres naturais podem acontecer a qualquer momento. Então, se você não tiver dinheiro, você vai estar lascado, tá? Porque na hora do pega para capar, seu melhor amigo
De início é o dinheiro. Por quê? Dependendo da situação, você vai conseguir correr para um hotel, você vai conseguir se alojar em algum local. Porque você vê que no último desastre que teve, muita gente tentou entrar nos abrigos de emergência e não conseguiu. Eles não aceitaram, principalmente estrangeiros. Teve estrangeiros que ficaram pro lado de fora, ficaram no relento ali. Os japoneses não deixaram os estrangeiros entrar no abrigo. Então, fica atento. Quem avisa, amigo é. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu noticiei, né? Eu vim acompanhando todo o desastre de Noto. O que muitos estrangeiros estavam passando, estava aqui noticiando. Tá? E muitos deles se lascaram aqui. Então tome muito cuidado. Nesse ponto, se o cara tem um dinheiro, conseguiu para um hotel. Até ver o que eu vou fazer da vida, mas pelo menos consigo me abrigar. Aí vai da escolha de cada um. Por isso que eu falo para as pessoas, nunca gaste até o último vintém do salário. Comece a fazer uma economia, faça alguma coisa, porque se você gasta até o último vintém, se acontece alguma coisa, tu vai ficar na rua da amargura. Aí daqui a pouco, né, vai falar, o karma bateu em mim, eu sou o culpado de tudo, o macumbeiro fez macumba. Mas quando ela tinha condições de fazer coisas preparativas para ela tomar providência na vida dela, ela não o fez. É igual a história lá da cigarra da formiga. Então por isso que eu falo para você, toma cuidado, tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e mais do